Então aqui são alguns exemplos, né? Nessa imagem, então, a gente falou sobre o estômago, que é uma dificuldade de digerir, de assimilar, de aceitar. A parte amarelinha. A parte vermelha é outra coisa que a gente vai falar mais à frente. Então tem dificuldade, aqui está engasgado, difícil de engolir, eu vou ativar o esôfago. Aquilo está difícil de digerir, de aceitar, eu vou ativar o estômago, tá? E depois a gente vai entrar já no duodeno. Então você percebe que essa primeira partezinha ali, que está em vermelho, é a parte do bulbo duodenal, que é o piloro. Nessa região ali é ectoderma. Então a gente não vai falar sobre o ectoderma hoje, a gente vai falar sobre o endoderma. Então o endoderma é a segunda porção do duodeno, essa porção inicial ali, onde tem até esse desenhozinho ali de uma veia, né? Que é onde vai ter os caninhos todos ali, que vem do fígado, da vesícula, do pâncreas, vão desembocar nessa segunda porção do duodeno para auxiliar no processo de digestão. E depois a gente vai ter essa porção mais embaixo, que é a terceira, e depois a curvinha, que seria a quarta porção do duodeno. Aí depois, a gente vai, nessa região aqui do duodeno, vai ter as conotações de absorção, dificuldade de absorver, de aceitar, situações que envolvem muito questões financeiras aqui, de traições em relação à herança, então o irmão que pegou mais do que o outro, brigas sobre heranças, coisas desse tipo, vai desembocar muito aqui, dificuldade de aceitar mesmo, de absorver aquilo, não consigo aceitar. E vai ter algumas particularidades que tem aí, quando você tiver, por exemplo, um adenocarcinoma, um tumor do tipo toalha, do tipo plano, eu estou tentando absorver. Se eu tenho já um tumor do tipo couve-flor, esse tumor já estou tentando secretar algumas substâncias para conseguir avançar aquele bocado. Então é como se eu estivesse secretando, excretando alguns substratos ali para auxiliar na eliminação desse bocado, ou até mesmo na absorção, mas normalmente a absorção no início aqui a gente vai ter uma característica mais de tumor em plano. Então o início do intestino ele tem a tendência mais de absorver. Final do intestino tem uma maior tendência de desenvolver tumor do tipo couve-flor, que é para secretar, para eliminar, para excretar. Então eu produzo células para aumentar a função e jogar fora o que não é necessário, para eliminar aquela sujeira, aquela sacanagem, aquela traição. Então, no início aqui do duodeno, vai ter uma característica, uma maior chance de desenvolver tumor do tipo plano, de tipo toalha, absorver, tá? Então aqui a gente vai entrar muito com questões aí de dinheiro, heranças e por aí vai. Depois a gente vai ter aqui a região do fígado. O fígado, nós vamos ter aqui os hepatócitos, essa parte amarelada aqui, é a região do fígado que está relacionada a uma carência, uma falta, normalmente falta de nutriente. Pode ser falta de dinheiro, falta da família, falta da fé, falta de alguma coisa. E aí, durante a fase ativa, você vai ter uma proliferação celular e também vai desenvolver um adenocarcinoma aqui, um câncer hepático. E depois a gente vai ter outras fases, que eu ainda vou explicar, ainda vão ter aulas exclusivas sobre o fígado, sobre o pâncreas, sobre outros órgãos, tá? Então, o fígado teria o DHS, o conflito inicial de uma falta, uma carência de alimento. Então, está faltando dinheiro para eu comprar comida. São alguns exemplos. Falta minha família, falta a fé, falta alguma coisa. O que te falta? Então, sempre você pergunta para o seu cliente, seu paciente, o que te falta quando o paciente tem um adenocarcinoma hepático. Só que normalmente o paciente não nos procura nessa fase que é assintomática. Só quando ele faz exame de rotina que ele vai diagnosticar um adenocarcinoma, tá? Depois a gente vai ter essa parte amarelada aqui, que é o pâncreas. Então, o pâncreas a gente vai ter os conductos, que são esses caninhos vermelhinhos ali, parecendo uma árvore. Essas bolinhas que vai estar relacionado ali, principalmente aos hormônios, né? Que vai envolver ali as células beta e alfa do pâncreas, né? As células alfa e beta de Langer. Então, a gente não vai falar sobre isso, que é glucagon e insulina. Não é o objetivo, que são essas bolinhas aqui. A gente vai falar sobre essa parte amarelada. Então, essa parte do pâncreas aqui é a parte mais específica com o dinheiro. É quando você realmente não consegue absorver aquela herança, não consegue absorver aquela traição, aquela sacanagem. Tá, é a parte indigesta mais intensa, a contrariedade indigesta mais forte que você vive vai estar relacionada ao pâncreas. Eu não consigo digerir, isso é indigesto para mim. Meu tio é indigesto, ele fica entalado, ele fala, ele começa a falar, já começa a me embrulhar o estômago. Eu odeio ficar perto dessa pessoa. Então isso aqui é o pâncreas endodérmico. Tá? Vai desenvolver doenças severas aqui também em relação à digestão,